Olá, meus irmãos, bom dia. Eu creio que ainda é bom dia. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma leitura bíblica. Hoje é 16 de outubro de 2024. Agradeço a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês esse momento a qual eu estou lendo o livro do Evangelho de João. Já li o capítulo 1 ontem. Todos os dias eu vou estar lendo um capítulo com todos os versículos e compartilhando com vocês. E aqueles que puderem comentar, falar algo para melhorar. Eu estou fazendo um vídeo caseiro. Eu não estou editando vídeo, eu estou somente gravando e postando. Porque uma coisa que eu não gosto é de fazer edição. Só coloquei um fundo musical aqui. E eu quero compartilhar com vocês essa leitura, aonde eu quero estar aprendendo, e o que eu estiver aprendendo eu quero também estar compartilhando e quero estar passando para vocês. Amém? Que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar entendimento, que o Senhor possa nos abrir o nosso coração, e para que nós possamos viver o verdadeiro Evangelho de Cristo, que é a palavra dele, a palavra revelada, a verdadeira profecia para as nossas vidas, para que nós possamos manter firme na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, sem desviar do caminho, sem olhar para a esquerda e nem para a direita e nem retroceder, para que o amor dele venha nos aperfeiçoar, para que nós possamos perdoar aqueles que nos perseguem, para que nós possa perdoar os nossos inimigos, para que nós podemos ter a paz de Cristo, aquela que excede todo entendimento, para que nós podemos ter uma vida em abundância, assim diz a palavra do Senhor, que nós venhamos ter vida em abundância na presença do Senhor. Nós não precisamos de muito, meus amados irmãos. Nós não precisamos de riquezas. Nós não precisamos de bens materiais para adorar o Senhor. Seja na escassez, seja na abundância, Ser rico, ter dinheiro não é pecado. O que nós não podemos é ser avarento. O que nós não podemos é deixar de servir um Deus todo-poderoso, um Deus único, que pode todas as coisas em nossas vidas. Um Deus que nós podemos confiar, acreditar, crer que Ele pode fazer. Porque tudo é possível ao que crê. Basta nós termos fé e esperar no Senhor. Porque no tempo oportuno, no tempo certo, no tempo dele, as coisas vão acontecer. Então essa é a mensagem que eu vou deixar aqui para os irmãos antes de eu começar essa leitura, que hoje é no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 em diante. Eu vou estar lendo o capítulo e os versículos todos da palavra do Senhor. Amém? Deus seja louvado. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Alexandro, servo de Deus, Igual eu costumo me colocar, Eu sou servo do Senhor. Estou aqui para fazer
a vontade do Pai, que não é fácil. Servir é muito forte, a palavra servir, porque não basta nós falarmos que somos servos, sendo que nós não estamos servindo ao Senhor. Amém? Então aqui, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 2, que diz assim, dando continuação. Amém? Glória a Deus, aleluia. O título na minha Bíblia diz assim: o primeiro milagre de Jesus. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais, que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, onde sua mãe, seus irmãos e seus discípulos ficaram ali não muitos dias. Jesus purifica o templo. A Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e cambistas, assentados negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Os judeus o contestaram, dizendo: que sinal de autoridade nos mostras para agires dessa maneira? Jesus lhes respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei.
replicaram os judeus em 46 anos. Foi construído este templo e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. Jesus conhece a índole humana. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Amém? Meus amados irmãos, essa é a palavra do Senhor. Como eu já disse, ela é a verdade, ela é o caminho, ela é a salvação, ela é a luz e lâmpada para os nossos pés. Ela é a direção. Muitas das vezes nós andamos cegos, perdidos, sem direção, sem rumo. Sendo que Deus, Ele tem algo muito grande para cada um de nós. Às vezes nós vivemos atribulados, preocupados, ansiosos com as coisas deste mundo. Mas se nós pararmos, e prestar atenção na palavra de Deus, Ele está falando conosco o tempo todo. Ele está nos direcionando. A palavra do Senhor diz que nós temos que buscar primeiramente o reino dele e a justiça, crendo as demais coisas virão acontecer nas nossas vidas. E nós não fazemos isso. Até falamos, mas quando acordamos pela manhã, nós levantamos e já iremos cuidar da nossa vida. É o trabalho, é o alimento natural, mas o espiritual nós deixamos para depois. E depois nós estamos cansados. A gente já não tem mais tempo. E quando a gente vai ler a palavra de Deus, nós estamos cansados, nós não prestamos atenção. Porque é aqui que Deus fala conosco. É na palavra dele. É na palavra do Senhor que Ele está falando com a gente todos os dias. É o manual da nossa vida. Então não adianta a gente procurar em outro lugar. Não adianta você estar de igreja em igreja procurando. A igreja somos nós. Nós iremos ao templo, à igreja, que é um monumento, que são paredes ali, para estarmos reunidos, os irmãos, a igreja, para adorar o Senhor. Nós vamos ali para cultuar o Senhor. Nós vamos ali para adorar, Estamos ali reunidos para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui no livro do Evangelho de João, no capítulo 2, nós vemos aqui o primeiro milagre de Jesus. E esse milagre de Jesus aqui foi em uma festa onde ele foi convidado. Uma festa onde houve um casamento. Só que ali acabou o vinho, E as pessoas pediram, mas já tinha acabado. E ali o Senhor transformou água em vinho. Foi o primeiro milagre
do Senhor Jesus em uma festa de casamento. O que é que eu quero dizer com isso? Para você hoje, que tem a sua família, né, que para o Senhor, o quanto é importante uma família, o casamento, projeto de Deus, a família, projeto de Deus, filhos, presente de Deus, herança do Senhor. E é onde hoje o inimigo tem atacado, aonde as pessoas têm abandonado as suas famílias, abandonado aquilo que o Senhor projetou, aquilo que o Senhor abençoou, porque em todo tempo o Senhor fala da família. E também na palavra do Senhor, Ele dá um exemplo que nós como igrejas somos chamados de noiva, e que vai haver um encontro do noivo com a noiva, e que nós o aguardamos, a igreja, a noiva, que nós o aguardamos o noivo, que vai haver esse casamento da igreja com o noivo. Por isso que nós temos que estar preparados. Por isso que nós não podemos deixar de obedecer, de viver a palavra do Senhor, de andar segundo a sua vontade. É fácil? Não é. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Porque às vezes nós envolvemos com tantas coisas aí fora para a gente preocupar. E não adianta, é só fadiga, é só cansaço, trabalhos e trabalhos, né? Nós buscamos os nossos próprios interesses, nossas próprias vontades, né? O nosso ego, gostamos de ouvir aquilo que somente nos agrada. Então é isso, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, mental, da nossa alma e do nosso corpo físico. Então essa é a mensagem que eu deixo para os amados irmãos. É como eu disse, eu estou começando agora, eu preciso muito de oração, né, pela minha família, pela minha vida, para o meu ministério, né? E eu quero estar mais conhecendo vocês, aqueles que puderem compartilhar, aqueles que puderem deixar o seu like, aqueles que puderem comentar, aqueles que puderem deixar versículos, deixar uma palavra de Deus verdadeira, porque Deus, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração. Se eu estou falando sinceramente, Ele sabe, porque a Deus nós não enganamos, Ele sabe de todas as coisas. Não adianta nós vivermos de aparência, não adianta nós enganarmos a nós mesmos. É igual fala, se nós pecamos, nós temos que pedir perdão, porque o Senhor Jesus hoje Ele está como o nosso advogado justo e fiel, mas Ele também vai ser o juízo. Nós todos somos pecadores. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou cheio de defeito, não sou melhor do que ninguém. Mas o Senhor nos ensina a amar a todos como a nós mesmos, a levar o Evangelho, pregar o ide do Senhor. E Ele aqui não está pedindo, Ele está dando uma ordem: ide pregar o Evangelho a toda criatura. E Ele não faz menção aqui, Ele não coloca para que a gente venha pregar o Evangelho só para um tipo de público, não. É para todos. Todos, ide pregar o Evangelho com amor. Com amor. Trazer uma palavra de salvação. Porque o Senhor Jesus, Ele já pagou um preço, um alto preço.
Ele pagou com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. Ele derramou o sangue dele por todos os pecadores, aqueles mais pecadores que estão lá. O que precisa é eles reconhecer o Senhor Jesus, entregar sua vida, entregar sua alma, confessar o Senhor Jesus como único, exclusivo e eterno Salvador da vida deles, para alcançar a salvação, deixar as práticas erradas, deixar o pecado, morrer para o mundo e nascer para Cristo, e viver verdadeiramente a palavra do Senhor, e perseverar até o fim, até que Ele venha, aguardar no Senhor, porque Ele virá e não vai demorar. Está mais próximo do que nós imaginamos. Está muito próximo a vinda do Senhor. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Já é tarde. Eu creio que Deus falou comigo, falou com você através desta palavra, aqui no livro de João. O primeiro milagre do Senhor Jesus. E aqui também ele fala da purificação do templo. E hoje o templo é eu e você, aonde habita o Espírito Santo de Deus, aonde nós temos que cuidar desse templo, que é a morada do Senhor. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus e aleluia.